Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Videogames e Teologia. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais recorrentes na Bíblia, que é o dinheiro. Em muitos momentos, os autores da Bíblia nos ensinam como lidar bem com o dinheiro de uma forma que glorifica o nosso Senhor. Por exemplo, em Provérbios 3:9 está escrito: "Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos." Isso mostra uma mentalidade voltada para a glória de Deus, onde mesmo com os nossos bens, com os nossos recursos, nós usamos em prol do reino de Deus. A base de todos esses textos é que o Senhor é o provedor de todas as coisas, e nós, como receptores, temos que ser mordomos, temos que administrar bem esses recursos que o próprio Deus nos dá como bênção. Em Romanos 11:36 temos o famoso texto que diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a Bíblia nos ensina a lidar com dinheiro de diversas formas, como por exemplo investindo no avanço do reino, quando nós por exemplo ofertamos para missões. Isso além de separar uma parte dos nossos recursos para ajudar as pessoas necessitadas. Mas tem algo que a Bíblia nos ensina a fazer e que nós muitas vezes não nos atentamos, é que a Bíblia nos ensina a economizar, a poupar dinheiro, a não simplesmente sair gastando tudo como consumistas. Ou seja, o Senhor nos abençoa com recurso financeiro, Ele nos ensina a não sermos apegados ao dinheiro, Ele nos ensina a contribuirmos com o avanço do reino de Deus, nos ensina a ajudar pessoas necessitadas, mas Ele também nos ensina a poupar dinheiro. Porém, isso não significa que nós não podemos gastar com lazer, mas nós temos que gastar esse dinheiro com uma mentalidade divina, com uma mentalidade que lembre de todos esses conceitos que a Bíblia nos passa. E aí que entra o tema desse vídeo: como economizar dinheiro comprando videogames. Todos nós sabemos que videogames são coisas caras, né? E todos nós gostamos. Provavelmente se você está aqui é porque você, assim como eu, gosta muito de videogames. Mas como lidar com preços absurdos que são praticados hoje no mercado de videogames? Bom, para responder essa pergunta, eu separei 22 dicas para te responder como economizar dinheiro ao comprar videogames. Então vamos lá. A dica número 1 que eu quero dar para você é: não compre jogos no lançamento ou em pré-venda. A grande maioria dos jogos sofre uma queda de preço a partir da sua data de lançamento. Se você compra um jogo no lançamento, você está simplesmente pagando o máximo de preço possível dele. Então vale a pena você esperar um pouquinho para ver se o jogo vai cair de preço. Alguns jogos caem mais, outros caem menos, mas todos um pouquinho pelo menos caem de preço com o passar do tempo. Pior ainda que comprar no lançamento é comprar na pré-venda, porque você está pagando por algo que você nem sequer viu, você não sabe se a qualidade está boa, né? Vamos lembrar aí do Cyberpunk 2077, que foi um dos jogos mais esperados do ano de 2020 e foi um fiasco. Muitas pessoas compraram em pré-venda, tiveram que pedir reembolso e poucos meses depois o jogo estava sendo vendido a 40, 50 reais, muito diferente dos 300 reais do lançamento dele. A dica número 2 é: participe de grupos de desconto. Existem muitos grupos de WhatsApp, Telegram e até mesmo algumas ferramentas, aplicativos que te mostram, que te falam quando tem alguma promoção especial, quando algum item está em oferta. Em algumas ferramentas, inclusive, você consegue até rastrear os jogos ou então os acessórios, os videogames que você quer, e ele te manda uma notificação quando entra em desconto em alguma loja, né? Algumas dessas ferramentas até mesmo fazem comparação de preço, então se aproveite dessas ferramentas, né, para o seu benefício próprio, para você poder pagar menos na hora de comprar videogames. A dica número 3 é: procure bundles e coletâneas. O que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui essa coletânea de jogos da Rare. Aqui tem mais de 30 jogos de sucesso daquela empresa que fez o Banjo-Kazooie, que fez o Donkey Kong Country. Então eles fizeram uma coletânea com jogos clássicos e de boa qualidade e venderam tudo a preço de um jogo só. São mais de 30 jogos, pessoal. Eu tenho aqui também a coletânea do Metal Gear Solid, com vários jogos da franquia, desde o primeiro até o Metal Gear Solid 4, né? Só não tem o Metal Gear Solid 5. E para quem gosta da franquia, você está comprando vários jogos, aliás, todos os jogos de uma franquia clássica, de uma franquia lendária aí, né, do Hideo Kojima, pagando o preço de um único jogo. Só que isso também pode ser enganoso, pode ser que você só queira jogar um jogo dessa lista enorme, né? E você acaba sendo seduzido por a quantidade grande de jogos e às vezes você não vai nem pegar. Então, se você tem interesse em jogar mais de um jogo desse bundle ou coletânea, vale a pena você buscar esse tipo de opção caso tenha para o jogo que você quer.
Agora nós vamos separar um pouco as dicas, porque hoje nós podemos comprar jogos em mídia física ou em mídia digital, e cada uma tem as suas particularidades, e eu vou explicando conforme eu vou falando de cada tipo de mídia. Por exemplo, a mídia física, ela tem algumas vantagens muito legais. Por exemplo, ao comprar um jogo em mídia física, depois que você termina ele, você pode trocar, você pode emprestar para uma outra pessoa, ou você também pode pegar emprestado de outras pessoas, né? E se você monta uma coleção, e no futuro você tem algum problema, precisa de um dinheirinho extra, você pode vender. Ou seja, esses jogos da sua coleção eles passam a ser um bem semidurável, né? Podem ser ali uma reserva de emergência caso você venha precisar desse dinheiro. Mas também tem pontos negativos, como por exemplo, jogos físicos ocupam espaço físico, né? Você vai precisar de um lugar para armazenar esses jogos, de forma com que eles não estraguem, né? E eles também, você pode perder, eles podem ser danificados, eles podem ser roubados, né? Vamos lembrar que a gente está no Brasil. Então ele também tem alguns pontos negativos que nós temos que ficar atentos. Então vamos lá, focando um pouco mais em mídia física, a dica número 4 é: pesquise muito. Isso aqui também pode ser aplicado para qualquer outro tipo de compra. Cara, antes de fazer uma compra, pesquise. Olha em outras lojas, veja se não há preços melhores, se não há condições melhores. Compare o preço de várias lojas, de vários sites, caso você esteja comprando pela internet, e não veja também só o preço, olhe também os benefícios. Às vezes você vai ver uma loja online onde um jogo pode estar um pouquinho mais caro do que em outra loja, mas essa loja te oferece frete grátis, te oferece parcelamento sem juros, te oferece desconto se você pagar à vista e assim por diante. Então muitas vezes os benefícios podem valer a pena pelo um pouquinho mais de preço que você paga. A dica número 5 é: faça uma lista das melhores lojas que você encontrar. Isso vai até te ajudar a cumprir a dica número 4. Quando você comprar em uma loja, você gostou da experiência de compra dela, você anota ela em algum lugar. E aí quando você for fazer novas compras, você já sabe onde pesquisar. A dica número 6 é: conheça as lojas da sua região. Um dia que você tiver de folga, não tiver muita coisa que fazer, entre no Google Maps e escreve assim: lojas de games. Vai aparecer as que estão mais próximas da sua casa, da sua localização, e você tira um dia para visitá-las. Pode ser que você seja surpreendido por alguma loja que tem bons jogos, jogos variados e por um bom preço também. A dica número 7 é: se você não tem um perfil de colecionador, venda os seus jogos após você terminar. Assim você vai estar liberando espaço físico e no seu orçamento também para comprar outros jogos. Uma das grandes vantagens de comprar jogos físicos é essa, que uma vez que você terminou, você pode repassar. E aí você consegue manter, né, esse seu hobby de uma forma muito mais saudável financeiramente falando. Dica número 8. Não tenha preconceito com jogos usados. Gente, hoje em dia, as mídias de Blu-ray são muito mais resistentes do que antigamente das mídias de CD ou de DVD. Logo, é muito mais fácil você encontrar jogos usados em ótimo estado, de você simplesmente colocar no videogame e jogar. Então não tenham preconceitos com jogos usados, porque geralmente eles vão estar mais baratos do que os jogos lacrados. Então já é uma economia que a gente faz. Dica número 9. Pechinche. Gente, não compre nada, especialmente se você estiver comprando um jogo usado, sem antes pedir um descontinho para o vendedor. Se ele negar, insista um pouco, né? Lógico, sem passar dos limites da boa educação e do bom senso, né? Pergunta se tem desconto à vista, se tem desconto no Pix, se tem desconto se você pagar por dinheiro. Se ele negar, pergunta se ele pode te dar algum brinde na loja, né? E isso muitas vezes funciona. Todo bom vendedor ele tem uma margem para dar descontos, né? Então não deixe de pedir, não tenha vergonha. Não é vergonha nenhuma você pechinchar. Vergonha é você pagar mais caro desnecessariamente. Mas é bom lembrar que isso é aplicável para lojas especializadas um pouco menores, né? Não vai tentar comprar um jogo nas lojas americanas e ficar pedindo desconto para atendente do caixa, que não vai dar certo, tá? Então tenha um pouco de bom senso. A dica número 10 é: procure se informar sobre o mercado de jogos físicos, né? Hoje o mercado de colecionismo de games é muito aquecido, então tem vários jogos que estão ficando raros e que estão valorizando muito. Pode ser que você tenha aí no seu armário algum jogo muito raro que valorizou bastante e você nem sabe. Por isso é bom acompanhar esse tipo de movimentação para você encontrar algumas oportunidades de compra ou venda. Existe um site chamado Price Charting, que ele cataloga o valor em que os jogos são comercializados nos Estados Unidos. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá para você ver qual que é a média de preço dos jogos que você tem. Eu vou deixar o link aqui na descrição.
A dica número 11 é: participe de grupos e fóruns de compra e venda de jogos. Existem muitos grupos, principalmente no Facebook, no WhatsApp, de compra e venda de itens. E também existem grupos especializados em games. Essa pode ser a sua oportunidade de encontrar bons negócios ali, porque é sempre muito mais vantajoso quando um jogador vende para outro jogador, né? Então você consegue ali preços muito mais aceitáveis do que se você estivesse negociando com um comerciante. Mas é muito bom tomar cuidado com os golpes, viu? Nesses grupos tem muita gente pilantra, tomem cuidado, procurem grupos bem moderados que você percebe que há um controle desse tipo de situação. Não pague nada antes, adiantado, antes de você receber o produto, né? Opte por ali fazer compras pelo Mercado Livre, pelo Shopee, né? Conforme você vai negociando com as pessoas. Se você for combinar de se encontrar no local físico, marque no local público, monitorado, né? Como por exemplo um shopping center que é bastante movimentado, tá? Para você não ter nenhum problema, não se coloque em risco, tá? E desconfie de ofertas malucas, tá? Se tá muito barato, pode ser que tenha alguma coisa errada. A dica número 12 é: não seja afobado. Lembra da dica que eu falei para você saber se o jogo tá ficando raro? Pois bem, pode ser que você saiba que alguns jogos que você quer estão raros e você de repente vê alguém vendendo esse mesmo jogo muito acima do preço de mercado, certo? Só que é um jogo raro e você fica com medo de nunca mais ver esse jogo na sua frente. Cara, esse é um pensamento errado. Na maioria das vezes, esse jogo vai aparecer para você novamente. E o vendedor sabe que muitas pessoas pensam assim. Por isso que eles colocam um valor muito acima, contando com as pessoas que são empolgadas e vão comprar aquele jogo, não vão esperar estar num preço melhor. Então, não seja essa pessoa. Tenha calma. Espere um momento certo, uma oportunidade boa de você adquirir o game que você quer. A próxima dica ela é um pouco mais complicada da gente fazer, principalmente aqui no Brasil, mas ela ainda é muito válida, que é a dica número 13, compre no exterior. Infelizmente, devido aos impostos absurdos de importação, né, que a gente paga aqui no Brasil, é muito difícil importar jogos. Porém, a diferença de preço de jogos que é praticado em outros países é tão grande que muitas vezes vale a pena você pagar os impostos de importação e trazer um game de outro país, dos Estados Unidos ou até mesmo do Japão. Pode demorar um pouquinho, mas quando chegar pode ser que você tenha uma grande economia. Então se você tem conhecimento de como importar, ou então vai fazer uma viagem, né? Conhece alguém que vai fazer uma viagem, fique atento aos preços que são praticados em outros países. Agora vamos dar algumas dicas mais focadas para jogos digitais, tá? Ele também tem suas vantagens e suas desvantagens. As principais vantagens dos jogos digitais é que, em primeiro lugar, eles não ocupam espaço, né? Quando você compra um jogo digital, você não precisa esperar o tempo de envio, o tempo de frete, né? Ele já está disponível imediatamente para você poder baixar e jogar. E existem muito mais promoções, e promoções muito melhores de jogos digitais do que de jogos em mídia física. Já os pontos negativos é que geralmente você não consegue repassar esses jogos para uma outra pessoa, você não consegue revender esses jogos, né, depois que você termina. Além de que, se você fizer alguma coisa errada, você pode perder acesso à sua conta e aos seus jogos. Então, isso pode acontecer, né? Caso você seja banido por alguma coisa que você fez, ou então que o servidor da loja tenha algum problema, você perde o acesso aos seus jogos. Ainda que seja de forma temporária, você perdeu acesso a algo que você pagou. Então, é algo para se ficar atento também. Mas vamos às dicas para você economizar com jogos digitais. A dica número 14 é: não faça gambiarras. Você já viu aquela expressão que o barato sai caro? Então, muitas pessoas compram contas compartilhadas, códigos de contas duvidosas, e muitas pessoas se dão mal. Por quê? Ou elas caem num golpe, né? Porque aquelas pessoas que estavam vendendo aquelas contas estavam mal intencionadas, ou até mesmo esses vendedores não estavam mal intencionados, mas eles estavam infringindo algumas regras da plataforma, e eles acabam sendo banidos e os jogos deixam de estar disponíveis por quem comprou dessas maneiras, entendeu? Então, se algo que você está pensando em fazer infringe os termos de uso da plataforma, não faça, porque você pode perder acesso até mesmo aos jogos que você comprou de maneira legítima. Um exemplo disso são aquelas lojas que você provavelmente já viu que vendem códigos de jogo, eles te dão um código para você baixar a preços extremamente baixos. Ao ver esse tipo de oferta, você pode pensar, bom, é seguro, né? Eu não estou compartilhando conta de ninguém, é o código, eu vou baixar na minha conta. Porém, o que muitos não sabem é que muitos desses jogos foram comprados com cartões clonados. Então, quando você faz a compra utilizando esse código que foi comprado de maneira criminosa, você está associando a sua conta a uma prática fraudulenta.
Então, quando a loja identifica que houve uma compra fraudulenta, eles vão escanear o sistema deles para ver quem foi que se utilizou dos códigos que foram comprados. E você, se você comprou um desses códigos, pode acabar caindo nessa malha fina e perder acesso à sua conta e até mesmo aos jogos, como eu disse, que você comprou de maneira legítima, de maneira legal. Comprem apenas em lojas oficiais ou autorizadas de jogos de mídia digital, beleza? Dica número 15. Busque serviços de assinatura. Cara, essa é uma das maiores revoluções e que está nos ajudando a economizar muito dinheiro, que são os serviços de assinatura como Game Pass, por exemplo. Ali você tem uma seleção de mais de 100 jogos, a maioria é muito bom, mas também tem alguns que não são tão legais assim, mas mesmo assim é uma seleção muito boa por um preço muito baixo quando você compara ali o custo-benefício. Então busque esse tipo de assinatura, não existe só o Game Pass. Outras empresas também têm seus próprios planos de assinatura que você pode ver ali qual que é o mais vantajoso para você e contratá-lo. Você vai perceber que você vai economizar muito dinheiro com jogos. A dica número 16 é: use planos familiares. Alguns dos planos de assinatura que eu citei na dica anterior permitem que você use planos familiares. O que é isso? Você paga uma mensalidade um pouco mais alta do que o normal, só que em compensação você consegue colocar dependentes, você consegue colocar outras pessoas ali para dividir com você. Por exemplo, o Nintendo Switch Online, que passou por uma recente polêmica justamente por conta dos preços, ele permite que você coloque até 8 pessoas para dividir o plano com você. Então você assina um plano familiar, que ele é mais caro do que o plano individual, só que você divide com 8 pessoas, ou seja, você e mais 7 amigos. Para vocês terem ideia, o plano de assinatura mais top da Nintendo, que é aquele que tem o Nintendo 64, aquele que tem o Mega Drive, se você dividir com mais 7 pessoas, fica por menos de R$5 por mês. E isso a Nintendo permite, não é gambiarra, tá? Isso está de acordo com os termos de uso do plano familiar da Nintendo, então pode usar sem medo, tá? Então converse com seus amigos próximos, tá? Pessoas que você confia, e tente dividir esse valor que você pode economizar muito, até mesmo nesses planos de assinatura. Então procure saber, né, se os planos que você gosta têm esse tipo de opção e opte por planos familiares, que você vai estar fazendo com que outras pessoas também economizem com você. A dica número 17 é: conheça as principais lojas online e seus diferenciais. Eu dei uma dica parecida quando nós estávamos falando sobre jogos físicos. Por que eu repeti ela aqui? Porque os benefícios que nós encontramos geralmente em jogos digitais são diferentes. Então a Epic Store, por exemplo, costuma liberar muitos cupons de desconto de R$50, e se você tem uma conta lá, você consegue aproveitar. A Steam, por outro lado, não costuma dar muitos cupons de desconto, né, embora ela faça promoções muito legais, mas uma coisa muito bacana que ela tem é o reembolso. Se você compra um jogo e você não gosta dele, você tem um determinado prazo para pedir o reembolso desse jogo. Então você perde o acesso a esse jogo, né, eles revogam o acesso ao jogo, mas você tem todo o seu dinheiro de volta. Então são alguns benefícios que nós podemos procurar em lojas de jogos digitais. A dica número 18 é: procure lojas e serviços que dão jogos de graça. Cara, como eu queria que isso existisse na época que eu tinha mais tempo para jogar. Porque isso é revolucionário. Existem alguns games que são de graça, jogos online, né, que você acaba sustentando os desenvolvedores com compras dentro do jogo, né, de skins ou algumas coisas do tipo. Mas existem lojas que dão jogos inteiros de graça, como por exemplo a Amazon. Se você é assinante do Amazon Prime, todos os meses você tem diversos jogos gratuitos. A maioria é bem ruim, mas eles já deram jogos como por exemplo Control, que é um jogo ótimo, um jogo incrível, de graça. É só você resgatar, baixar e jogar. Isso é incrível. Melhor ainda que o Amazon Prime é a própria Epic Store, que eu citei agora há pouco. Toda quinta-feira a Epic Store dá um jogo de graça. É só você baixar e jogar, e é seu para sempre. Você não precisa dar R$1 sequer para a Epic. A única coisa que você precisa é ter lá o launcher, né? Ter o aplicativo da Epic instalado no seu computador. E ali você consegue resgatar os jogos e jogar. Já foram dados jogos como GTA V, Control também foi dado lá, Civilization 6, enfim. Muitos jogos de extrema qualidade são presenteados para os seus jogadores todas as semanas. Aproveite esse tipo de coisa, gente. Isso é revolucionário. A dica número 19 é: procure promoções de gift cards. Sabe quando você está ali no caixa do supermercado e tem ali uns cartõezinhos de crédito para você colocar na PSN, na Google Play e assim por diante? Então,
muitas vezes alguns desses cards estão em promoção. Então pode ser que você tenha lá um cartão de R$50 de crédito e ele está numa promoção de 10% de desconto. Então você vai estar literalmente pagando R$45 de verdade por R$50 de crédito na sua plataforma que você preferir. Então procure, existem promoções de códigos, de gift cards. São oportunidades muito legais, porque você pode adicionar esse valor já com desconto na sua conta, né? E ainda você pode buscar as promoções que a própria plataforma te dá, então você vai estar recebendo 2 vezes um desconto. A dica número 20 é um pouco parecida com essa, que é: procure promoções nos aplicativos de pagamento. Como assim? Alguns aplicativos, como por exemplo o PayPal, o PicPay, eles oferecem promoções, como por exemplo, te dão um cashback se você fizer um pagamento usando o aplicativo deles, te dão descontos, e isso pode ser muito útil na hora de comprar os seus jogos digitais. Então procure saber quais aplicativos têm alguns benefícios deles, se os que você usa tem, e use esses cupons, né, esses benefícios que esses aplicativos fornecem. A dica número 21 é: aproveite promoções sazonais. Geralmente, perto de datas comemorativas, né, com um grande apelo comercial, como por exemplo a Black Friday e o Natal, muitas lojas de jogos digitais fazem promoções insanas. Então, se possível, né, se a sua ansiedade permitir, aguarde esses momentos para você fazer as suas principais compras, né, que com certeza você vai pagar muito mais barato do que se você tivesse comprado fora de promoção. E a dica número 22, a última que eu vou dar aqui: fique de olho em promoções de jogos digitais de outros países. Algumas lojas digitais têm conteúdos diversos para diferentes regiões. Então, por exemplo, os jogos que eu tenho aqui na minha conta do Brasil é diferente dos jogos que quem tem uma conta nos Estados Unidos vai ter acesso. Porém, algumas dessas lojas permitem que você mude a região da sua loja, como por exemplo a Nintendo. Se você tem uma conta no Brasil, você vai ter acesso aos jogos brasileiros. Mas se você ficar sabendo que, por exemplo, tem uma promoção na loja do México, você pode mudar sua região para o México e aproveitar as promoções dali, né, pagando com cartão de crédito internacional. Então veja se os serviços que você usa permitem, né, esse tipo de troca de região, e aproveite as promoções de outros lugares. E é isso, pessoal, foram essas dicas que eu trouxe aqui para nos ajudar a lidar melhor, né, com os recursos que o Senhor nos dá. Temos que lembrar que o nosso dinheiro, até mesmo o nosso salário, é bênção de Deus, pois é Ele que nos dá o ar para respirar e nos deu a vida, né, para que possamos viver. E que tendo a consciência, né, de que tudo é dele, para Ele, que nós possamos administrar melhor o nosso dinheiro, né, mas sem deixar, lógico, nosso lazer e os nossos hobbies de lado, porque isso também é bênção do Senhor, isso também é um presente de Deus. E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se você não gostou, dê o dislike. Deixe nos comentários as suas opiniões, se você tem mais alguma dica que eu não citei aqui. E se você se interessa em mais vídeos por esse, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, fiquem com Deus.